Hoje eu vou começar contando uma história. Quando eu tinha 6 anos, eu entrei na escola, né, na primeira série. E assim, eu sempre fui muito nerd, né? Sempre, assim, o meu amor ao aprendizado, ele nasceu comigo. E eu queria muito aprender as coisas que o meu irmão mais velho, né, que entrou 1 ano antes de mim na escola, já estava aprendendo, né? Então ele estava na 2ª série, e quando eu fui para a 1ª série, eu estava assim, uau, né? Delirando. E tinha uma outra questão que eu me espelhava no meu irmão, porque ele sempre foi um ótimo aluno, né? Então, eu via que ele recebia elogios, tanto da professora quanto da minha mãe, né, e do meu pai. Então, eu entrei com esse objetivo também, né? Eu vou aprender tudo e eu vou ser uma ótima aluna, né? Essa questão de querer agradar os pais, de querer agradar o professor. Tava tudo indo lindo no primeiro semestre, até que veio as férias escolares e o 2º semestre. E o primeiro dia do 2º semestre, eu tive um trauma de infância, né, com a minha professora. Então, assim, ela elogiava muito o meu desempenho, porque também eu aprendi a ler e a escrever em casa, porque eu não conseguia esperar a escola, né? Eu pedi para minha mãe me ensinar, meu irmão já estava aprendendo, também queria aprender. Então, eu entrei sabendo, né, de muita coisa. Então, eu recebia só elogios no primeiro semestre. E quando foi o primeiro dia do 2º semestre, ela pegou o meu caderno, acho que tinha uma lição de casa, alguma coisa assim, ou um dia depois, né, ela pegou o meu caderno e falou assim, na frente de todo mundo, tá? Da sala, Márcia, ela olhava assim, caderno assim, Márcia, a sua letra está muito relaxada. Nossa, foi só tirar férias que você relaxou na letra. Alguma coisa nesse sentido que a minha criança gravou. Para mim, o chão abriu, né? Porque eu que queria agradar, né? Queria ser a melhor aluna. Receber uma coisa dessas ali de forma inesperada, porque eu jamais imaginei. Então, o que eu senti? Eu senti muita vergonha, né? Eu devo ter ficado roxa, né? Muita vergonha, muita humilhação. E eu me senti inconformada também, porque eu olhava para minha letra e não achava que ela tinha piorado. Então eu achei aquilo assim, a minha criança, né, achou aquilo desnecessário. Uma coisa assim, um absurdo, sabe? Mas, né, como eu tinha essa questão do agradar também, imagina, jamais responderia para a professora. Jamais falaria nada. E eu engoli aquilo calada. Provavelmente eu devo ter tido uma amidalite depois, né? E assim, né, foi seguindo. Não digo que é por causa deste episódio, mas eu tinha, ao longo, né, aí da minha vida, eu tive alguns outros episódios relacionados a algo semelhante, assim, nesse sentido de alguém me expor, né? E eu sempre fui, até determinado momento, né, na minha história, mas sobretudo no início de carreira, eu era muito tradicional e muito reservada, muito nesse apego, né, que talvez seja um apego de uma necessidade de pertencimento, primeiro na infância, depois na escola e aí no trabalho. Então eu não afrontava, né, nesse sentido de tanta autenticidade, sabe? Eu não afrontava aquilo que se mostrava bom ou aceito, né? Então eu era aí uma Maria vai com as outras, né? Porque na minha cabeça, depois disso, porque assim, foi a primeira vez que eu lembro de ter tido algo nesse sentido, tá? Então por isso que eu comecei a contar essa história. O meu temor era sofrer isso de novo, né? Então eu cresci sendo assim muito apegada à excelência, muito apegada à qualidade, o que eu não digo assim, os traumas, eles nos ensinam, né? Então, claro que tem ali uma questão que a gente tem que trabalhar para não trazer toxicidade, mas por outro lado, eles trazem o aprendizado, né? Então, claro que é muito bom eu ter uma apreciação pela qualidade, eu tenho uma apreciação no geral pela beleza também, né? Então gosto de planta, gosto de arte, né?
E gosto das coisas bem feitas. Então, eu tenho isso, né? Mas se eu não cuido disso, isso vai para um perfeccionismo, isso vai para uma necessidade de satisfação do outro que me consome. Porque se a gente sabe disso, né? Se a gente for para um perfeccionismo muito grande, a gente não sai do lugar. E por um lado, a minha vivência em controladoria, né, na área financeira, me trouxe um certo equilíbrio, porque existia muita pressão pelo resultado. Então não dava tempo de eu florir muita coisa, né? Então eu aprendi também a ter bastante foco no resultado e conseguir levar as coisas que já estavam boas para ir adiante, para trazer esse ritmo, esse movimento necessário no dia a dia nas organizações. Mas o ponto aqui, né, por que eu quis trazer essa história no nosso 5º episódio da série Humanidade na Gestão, e este episódio de hoje é sobre vulnerabilidade. Não tem como a gente falar sobre vulnerabilidade sem ser vulnerável. Então eu comecei contando uma história minha, né, expondo um trauma, né, que vocês podem olhar e falar assim, isso não é nada demais, mas para minha criança foi, né? E aí é aquele registro, né, que a gente faz no inconsciente de cuidado para você não desagradar com o que você expressa, porque a letra é uma expressão, né? Com o que você escreve, com o que você fala, porque você pode ser humilhada em público. Você pode passar vergonha. É isso que eu registrei, né? Como uma crença limitante minha. E que eu tenho que trabalhar, né? Ainda tem muita coisa para fazer em relação a isso, mas já estou conseguindo contar, por exemplo, e já estou conseguindo ver, né, os outros movimentos também acontecerem. Por que a gente está falando de vulnerabilidade num canal que fala sobre gestão, que fala sobre gestão de resultados, né, de uma consultora aqui que vos fala de gestão, né, de empresas? Porque para mim, a vulnerabilidade, ela percebe que ela consome a nossa energia. A não vulnerabilidade, né? Quando eu escondo a minha expressão, que para mim é isso, a vulnerabilidade. É a expressão mais profunda do nosso eu. E essa expressão é do quê? Das nossas necessidades e dos nossos sentimentos. E que, sobretudo, né, a gente fala que é vulnerável quando eu coloco essa minha verdade, essas necessidades e os meus sentimentos, sem me preocupar com o seu julgamento. Sem eu coloco ela porque eu sei que talvez, claro, você que não passou por um trauma parecido, para você isso não toca, isso não conecta, certo? Mas para mim isso é muito importante. Então, quando a gente consegue colocar algo que é importante, que pode dar força ou sugar a nossa energia, né? E eu coloco isso num sentido de tentar trazer um movimento diferente para este trauma. Essa vulnerabilidade, quando a gente não coloca isso no ambiente de trabalho, a gente fica ali só nos fatos e dados, e eu não coloco essa necessidade, eu acabo entregando menos resultado, porque eu tô lá presa nas minhas emoções. Então pensa nisso especificamente. Se eu não trabalho esse trauma, né, que eu tive na infância, eu não consigo me expressar e nem dizer para a empresa aquilo que eu vejo como oportunidade, né? Então, em um determinado momento da minha carreira, eu percebi isso. Eu queria muito contribuir, né? Eu estava ali, preciso contribuir mais, quero contribuir mais, quero conseguir entregar mais de mim. E aí eu reparei que eu não me expressava tanto, que eu tinha aquela vergonha de me expressar. E eu fui trabalhando isso, até conseguir fazer isso, e hoje eu dificilmente eu não falo uma coisa que eu acho que é importante. Eu arrumo um jeitinho, eu não sou direta, né? Às vezes sim, quando tá muito óbvio ali e a situação é urgente, eu sou mais direta,
mas eu tento trazer isso de uma maneira respeitosa também, né? Sobretudo nas empresas. Mas aí como que isso se sucedeu, né? Aí eu vou contar uma segunda história que eu acho que foi o ponto em que eu consegui virar a chave para um movimento mais saudável, né? Então eu estava em uma reunião com a minha liderança, obviamente era uma mulher, porque talvez você perceba isso também nos seus traumas, quem te fez passar por isso, né? No meu caso foi a minha professora da primeira série, então você acaba projetando, muitas vezes acontece com uma outra mulher, então era uma líder mulher que eu tinha na empresa, a gente estava numa reunião, eu, ela e um gerente de TI, né? Falando sobre um projeto que eu estava tocando, né? Eu era analista sênior na época. E eu estava grávida do meu primeiro filho. Então tem isso também, né? Assim, existe um ambiente que fica fértil, né? Pra gente dar os nossos saltos. E é legal que a gente consiga aproveitar essas oportunidades. Então, aconteceu essa oportunidade para mim. Naquela reunião, aí estavam os dois ali, né? Um homem e uma mulher. Mas o que me feriu mais foi a atitude dela. Então, a gente estava falando sobre o projeto e o gerente de TI trouxe o cronograma, como estava acontecendo numa reunião de status, né? E ela me descascou na reunião. E ele também. Então, ficaram os dois me criticando. A reunião inteira foi sobre criticar o meu trabalho. Olha, isso daqui tá atrasado, isso daqui devia ter sido feito dessa forma, desse outro assado, disso aqui. Foi uma reunião assim, pra me criticar, né? Na minha cabeça era assim que eu enxergava, era pra criticar. E eu também tive a mesma sensação lá da infância de injustiça, de vergonha, de humilhação e de injustiça, porque eu não achava que aquilo estava tão ruim assim, né? E aí eu tava grávida, acho que tava com aquela força, né, da mãe leoa também, e assim, não, né? É como se talvez eu quisesse defender o meu filho disso, não sei. Mas eu estava muito certa do que eu tinha que fazer. Acabou a reunião, eu chamei essa líder, e era uma líder super foco no resultado, sabe? Era uma pessoa que aparentemente ela não dava a abertura para a vulnerabilidade. Mas eu me senti super empoderada, porque eu estava muito convicta de que eu precisava fazer um movimento. Então eu chamei ela individual. E eu abri o meu coração, eu fui vulnerável. Então eu falei assim, olha, e eu não medi as palavras para falar, então eu falei alguma coisa nesse sentido, porque faz bastante tempo já. Eu falei assim, olha, essa reunião para mim foi péssima. Eu espero nunca mais ter uma reunião como essa. E aí ela ficou assim, espantada, né? Eu falei assim, foi um lixo, alguma coisa assim, bem intensa, eu disse. Eu falei assim, foi muito ruim, não foi profissional, é uma reunião que não ajuda, né? Porque a gente tá na mesma área, eu e você. E eu acho que quando a gente está na mesma área, quando a gente vai para uma reunião, a gente representa a área, os interesses da área. E eu me senti totalmente confrontada ali. É como se eu fosse uma inimiga, como se eu fosse uma estranha, né? A gente foi para a reunião, primeiro, sem nenhum alinhamento. Então, eu não esperava que seria aquele assunto, né? E se você tinha alguma coisa para me dizer, você podia, né, guardar para me dizer, né, diretamente, para que a gente possa ir para a reunião com as forças somadas, não com as forças separadas, né? Então, eu não gosto de trabalhar desse jeito. Eu gosto de trabalhar no sentido de construção, no sentido de foco no resultado, mas aquilo também que me energiza. Então, eu me senti exposta, eu me senti humilhada, eu me senti com vergonha. Eu gostaria de te fazer um pedido, né? Que a gente se alinhe antes das reuniões, para que não aconteça essa palhaçada de novo, né? Para que a gente não precise ir para esse lado, porque eu acho que isso é prejudicial na nossa relação de trabalho
e também no que a gente expõe da nossa área, sabe? Para as outras áreas. Uma desunião, uma falta de alinhamento, uma falta de trabalho em equipe, né? E aí também, para minha surpresa, né? Ela se mostrou muito aberta. Ela me pediu desculpas. Ela falou assim, nossa, você tem toda a razão, né? Realmente, eu não percebi, né? A gente pode fazer melhor, vamos fazer sim. Obrigada por ter me chamado para conversar, né? E assim, hoje ela é uma das minhas melhores amigas, tá? A gente se conectou. Então, o efeito, né, da gente ser vulnerável, ele é a conexão. E por uma coisa inexplicável, porque eu não sei, ou sei lá, eu acho que é explicável, né? Quando a gente assume a humanidade em nós, a gente automaticamente se conecta, porque talvez o trauma dela não seja esse, igual ao meu, mas seja exatamente o oposto, né? De alguém chamar ela porque ela foi dura demais, né? E aí, de alguma forma, isso também tá curando ela, sabe? E no final a gente se conectou, porque ela reconhece a humanidade em mim. Quando a gente é vulnerável, né, a gente coloca os nossos sentimentos e as nossas necessidades, a gente cria uma conexão por conta disso, porque o outro também é humano. Então, quando ele vê que você teve a coragem de ser vulnerável, é como se abrisse uma porta para que ele também fosse vulnerável, né? E conseguisse expressar ali o seu íntimo. E o que isso impacta? Isso impacta que depois, por exemplo, desse exemplo que eu dei, sendo vulnerável, eu consegui me conectar mais, né, com essa liderança, e a gente conseguiu entregar muito mais juntas. A gente criou uma conexão, inclusive, né, pessoal, depois disso. E a gente consegue fazer melhor, né? E eu consigo me sentir mais fortalecida. Eu me sinto empoderada, né? Eu me sinto empoderada agora. Porque eu sei que eu posso fazer um pedido, né, de uma situação que vai me ajudar a acessar mais do meu potencial. Né? Então, quando a gente consegue se expressar mais, é sempre isso que a gente consegue. Então, o convite desse episódio é para que a gente use mais da vulnerabilidade no ambiente de trabalho. É difícil, né? Porque a gente faz isso por uma questão de sobrevivência. Então, no meu caso, eu não queria expor a minha vulnerabilidade, primeiro porque eu achava que era errado fazer isso. Como assim, né? Eu vou expor. Talvez eu mereça ouvir, né, algumas coisas relacionadas à melhoria do trabalho, esse tipo de feedback. E muitos de vocês que estão ouvindo isso podem ser que tenham essa crença de que no ambiente de trabalho a nossa liderança tem que direcionar o nosso trabalho, né? E nesse direcionar o nosso trabalho, cabe ser direto demais, cabe humilhação, e a gente sente que isso é merecido. Tipo assim, ele me criticou em público, me criticou na reunião porque eu não fiz o suficiente, porque eu não me esforcei o suficiente. Mas a gente sabe que a gente se esforçou. E talvez, agora ouvindo essa crítica, a gente perceba oportunidades, né, de que a gente poderia ter feito melhor. Mas a gente só descobriu essa oportunidade de fazer melhor depois que o outro trouxe um ponto de vista, depois que algo aconteceu. Então, primeiro, a gente precisa se amar mais no ambiente de trabalho, no sentido de reconhecer o nosso valor e o nosso esforço. A gente está num caminho de aprendizado sempre, né? E claro que a gente tem que ouvir os feedbacks, que são construtivos, eles sempre vão ajudar a gente a evoluir, mas a gente tem que separar aquilo que é uma oportunidade de melhoria com aquilo que é culpa, sabe? A gente não tem que sentir culpa, porque a gente sempre se esforça ao nosso melhor.
E se a gente descobre que existe uma outra forma de fazer melhor, a gente só descobriu porque algo aconteceu, porque teve o erro, sabe? Então, os erros, eles são passos para a excelência, né? Então, a gente tem que se permitir aprender. A gente só aprende depois que erra. A gente segue um caminho, vê que não é aquele e muda de rota. Não precisa aceitar ofensas. A gente também, como líder, a gente tem que estar muito aberto, porque às vezes a gente não percebe. Eu imagino que muitas vezes, na minha posição, né, de controladoria, de gerente, né, de chefe, de líder de controladoria, né, tendo essa gestão da controladoria na minha mão, eu tinha um papel que era direcionar os trabalhos para focar no resultado. Eu imagino que muitas vezes, talvez eu tenha acessado traumas hoje, né? Na hora, não pensava assim, mas imagino que eu tenha acessado traumas de algumas pessoas, né? Durante as reuniões de resultado, sem que eu percebesse. E aí, quem que vai me trazer isso e dizer, olha, você pode fazer melhor? Quem sofreu a ofensa, né? Então é um convite. Se o seu líder, né, o seu diretor te faz se sentir pequeno, te faz se sentir menos, se ele suga a sua energia vital, fala pra ele. Fala assim, ó, o jeito que você fala comigo, parece que eu sou criança. Teve um dia, eu tava numa reunião, já era uma consultoria já. Eu tava como consultora. Reunião de resultados. O CEO virou para um diretor, tá? E falou assim, alguma coisa nesse sentido. Você não está na 4ª série. Você não está mais na 4ª série. Esse tipo de resposta que você me deu é resposta de 4ª série. Tava muito óbvio, né, que aquilo era uma cena de trauma. Mas que talvez não tenha sido a primeira vez que ele ouviu, porque esse diretor ficou calado. Gente, quero morrer quando eu vou para uma reunião e aí tem sempre ali o líder maior, né, na hierarquia. E ele começa a descascar a equipe, né, e a equipe não se expressa. E aí é muito claro que é como se fosse uma cena do pai castigando os seus filhos, né? Que é um outro formato, né, gente? Castigando os seus filhos e os seus filhos se sentindo culpados. A gente precisa, na nossa gestão do dia a dia, crescer. Sabe? A gente precisa, primeiro, reconhecer a nossa criança que tá ali ferida. Vai com a gente para a reunião essa criança ferida. Aí só que a gente tem que reconhecer que agora a gente tem um pai e uma mãe interno. E quem vai defender a gente? A gente. E não no sentido de defesa, mas no sentido de criar uma relação saudável no trabalho, né? É a gente. Então, as lideranças e a gente mesmo tem que sair desse papel de salvador e vítima, sabe? No sentido de que se eu não atingir o resultado, é culpa minha. E eu preciso levar um chacoalhão. E tem muito líder que funciona por meio do chacoalhão, né? E fala assim, olha, eu preciso receber uns presta atenção, né? Só que será que precisa? Ou será que a gente está acostumado e acha que é só esse caminho, né? Vamos abrir as possibilidades de uma relação mais saudável, da gente conseguir resultados mais rápido e mais volumosos e mais produtivos e mais extraordinários, né? Por meio de relações saudáveis. Não tem como a gente atingir a maximização dos resultados por meio de relações salvador-vítima, né? O triângulo ali da culpa. Salvador, vítima, perseguidor. Não dá pra gente acessar a solução ganha-ganha e a nossa maximização de resultados
se a gente se eu tenho uma vítima na relação. A vítima, ela é desempoderada, ela tem o poder lá embaixo. A produtividade baixa, porque ela se sente incompetente. A gente perde energia quando a gente se sente incompetente. Então, o convite aqui é que vocês acessem traumas de vocês na infância, porque tudo começa lá, tá? Para quem ouve, às vezes não é nada, mas para você sabe como que você funciona, onde você vai com essa memória, e percebe que ela se reproduz no seu ambiente de trabalho. Como é o seu líder? Começa por aí, tá? Pensa assim, como é o meu líder no trabalho? O que ele... vamos pensar nas energias negativas, nos desempoderamentos. Como você se sente em algumas situações que são mais dificultosas no trabalho em relação à sua liderança? Acessa isso e tenta trazer uma vulnerabilidade para a solução, sabe? Se há alguma coisa que a pessoa pode te tratar de uma maneira diferente, diga isso a ela, né? Então, talvez esse diretor pudesse depois chamar esse CEO, desse exemplo que eu dei, e falar assim, na 4ª série, aconteceu tal trauma comigo. E eu me senti assim, assado. Quando você disse que eu parecia a 4ª série, isso voltou em mim. E eu me sinto pequeno. Eu me sinto desempoderado, totalmente sem energia. Então eu gostaria que a gente mudasse isso. Vamos fazer alguma coisa diferente, porque é o nosso direito acessar o nosso máximo potencial e criar um ambiente fértil para acessar esse máximo potencial. E se talvez numa conversa, né, a pessoa não se sensibilize nesse sentido de, olha, eu vou te tratar de uma melhor maneira, talvez seja a hora de procurar um outro ambiente. Porque se a gente continua num ambiente que a gente não consegue expressar a nossa verdade, a nossa autenticidade, a nossa força de trabalho, a gente vai se sentir mal, vai ficar doente, vai ter amidalite, quando não outras doenças mais graves. E de quem é a responsabilidade? A minha autorresponsabilidade e a sua autorresponsabilidade. E quando a gente fala em uma organização, a gente sabe que tem isso. Toda organização tem desperdícios ocultos que não são vistos em nenhuma reunião de resultados. Raras exceções. Nenhuma reunião de resultados, nenhum relatório de DRE, balanço, relatório de sustentabilidade, sobretudo nesses que a gente coloca em público, né? Que sai no jornal, na revistinha, né? Informações aos investidores, nas reuniões de trabalho, né? Nas reuniões de projetos, reuniões de resultado em geral. Em nenhum lugar você vai ver como justificativa a falta de empoderamento dos colaboradores. O quanto eles estão se sentindo pequenos. Todo mundo tem a capacidade de se potencializar, de se sentir mais empoderado. E é esse empoderamento que vai trazer a força real de trabalho. E que a gente não vai precisar nas organizações, se a gente começar a tentar trabalhar um pouco mais, abrindo o espaço da segurança psicológica, que eu falei no episódio 3, e a gente abrir esse espaço de vulnerabilidade. E a gente faz isso de maneira mais rápida por meio da vulnerabilidade da liderança. Porque quando o colaborador enxerga que o líder está sendo vulnerável, ele fala assim, caraca, se ele que está num nível hierárquico lá em cima, mega exposição, está fazendo isso, ele me deu permissão para fazer também. É um negócio assim, uma cascata, é muito rápido.
né? Quando a gente tem o efeito de uma pessoa que não é líder fazendo isso tem um efeito imediato na liderança e talvez na equipe, né? Mas se a gente quer fazer isso com força, isso rápido, quer melhorar o seu resultado de maneira rápida, sem gastar 1 centavo a mais, seja mais vulnerável com a sua equipe. Comece por você, comece a dizer palavras. Eu tenho medo, estou trabalhando esse ponto, né? Ainda tenho isso, seja humano. A conexão é imediata da humanidade em nós. E a gente vai conseguir se fortalecer. E por meio da confiança, a gente gera, por meio da vulnerabilidade, da conexão, a gente gera confiança, né? E já dizia o Stephen Covey, né? Na fórmula da velocidade da confiança, né? Então, quando a gente sente confiança, a gente consegue maiores resultados em menos tempo. E se a gente tem ambientes de pouca confiança, a gente leva mais tempo, né? E o resultado é menor. Vamos pensar numa coisa muito básica, que é quando eu preciso conversar com alguém sobre um ponto delicado e eu não sinto confiança nessa pessoa. O que eu vou fazer? Muitas vezes eu não vou nem na mesa dela. Eu vou mandar um e-mail. Aí eu mando e-mail, a pessoa demora para responder. Quando responde, não entendeu o que eu falei. E olha só, né? O tempo passando e o resultado não chegando, né? Então, quando temos equipes com alta confiabilidade, a força desse coletivo é imensa, imensa, né? Então, que a gente possa, de fato, ser mais vulnerável no dia a dia. Eu contando as minhas histórias, espero que você se sinta com mais permissão para poder contar suas histórias e para poder transformar os seus traumas em força, né? Em potência do seu ser, tá bom? Então é isso por hoje, agradeço muito, beijo, boa semana.